Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Amém? Podemos ler? Diz assim: Então, o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, com certeza morrerás. Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, diante da tua palavra, nós colocamos os nossos corações. Diante da tua palavra, colocamos nossa vida. Diante de ti, nos prostramos e adoramos a ti, reconhecendo nossas fraquezas, nossos deslizes, reconhecemos que somos pecadores, que nossa vida, ela só tem algum significado diante de ti. Fala conosco, Senhor, que a sua palavra, ela fira nosso coração, que ela penetre na nossa alma, que ela nos lave, que ela nos leve mais próximo de ti. Fala conosco, Senhor. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos da tua presença, para que a tua palavra frutifique em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Muda-nos para sermos conforme a imagem do teu Filho amado. Ouve nossas orações. É o que nós pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. A gente vai dar continuidade ao tema, de fevereiro, que é o que o pecado nos tirou. Como a gente viu, o pecado, em primeiro lugar, nos tirou a pureza, Ele tirou a inclinação do homem, vamos dizer assim, para o que é correto, para o que é bom, para o que é agradável, desejável, segundo a ordem do Criador. Ao mesmo tempo que o pecado tira isso, ele tira de nós também a presença de Deus, porque Deus não pode habitar no pecado. Tendo em vista que o homem, então, ele peca, ele perde essa pureza, também perde a graça de Deus, também perde a sua presença. Mas não só isso. O pecado também nos tira a vida. E esse é exatamente o nosso assunto. O pecado nos tirou a vida. E a pergunta que a gente faz é, que vida é essa? Qual era a vida que tínhamos no Éden? O que o pecado nos tirou? Para isso, para a gente saber que tipo de vida nós tínhamos no Éden, a gente primeiro precisa entender uma coisa. Fomos criados. Temos um Criador. Como diz, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Deus criou céus e terra. Deus criou tudo. Deus também criou o ser humano. Criou a sua imagem e semelhança. Logo, meus irmãos, temos um Criador. Temos um alvo. Porque quem cria, planeja. Não existimos ao acaso, a esmo. Não foi simplesmente vamos dizer assim, uma explosão cósmica que o nada gerou tudo.
temos um Criador. Como consequência disso, a nossa vida, nós precisamos prestar contas a Ele. O homem foi criado. A vida do homem, e não somente a sua vida, mas a criação, aponta para um alvo, aponta para o seu Criador. O homem deve obediência ao seu Criador. Mais uma vez, ele não foi criado por acaso. Ele tem um propósito de vida, que é obedecer ao seu Criador, que é viver para a glória desse Criador. Ele não existiu por acaso. Tendo isso em mente, vamos ver como era esse homem no jardim. Olha o versículo 8 aí do capítulo 2. Versículo 8 do capítulo 2 diz assim: Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden e colocou ali o homem que o havia formado. A gente precisa, então, entender o seguinte: Deus criou tudo, e na criação dele, se você prestar atenção, principalmente no capítulo 1, é dito que Deus olha para aquilo que ele criou e diz: é muito bom. Deus faz os animais, Deus faz a terra e diz: é muito bom. Portanto, tudo que Deus criou estava na sua ordem, estava na sua perfeição, estava segundo aquilo que o próprio Deus é, que é perfeito, que é reto. Então, o homem está nesse jardim. Nesse jardim também você tem a árvore da vida. Esse homem, no jardim, o ser humano criado, no jardim perfeito, no mundo perfeito, no qual Deus olha e diz: tudo é bom. O homem também, ele come da árvore, do fruto da árvore da vida. O homem tem uma vida longa. O ser humano vive de uma forma perene, longa. O homem tem uma vida feliz. Então imagina comigo. Imagina você sonhar, você planejar, e tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você quer na vida, está realizado ali. Tudo que você mais sonha e deseja está ali, está realizado, você está vivendo aquilo. E, obviamente, os sonhos que eu me refiro aqui não é após queda, é antes da queda. No sentido da pureza, da presença de Deus, tudo que o homem quer, ele tem ali. Ele tem o que a gente pode dizer de uma vida perfeita. Sem dores, sem angústias, sem sofrimento, sem decepção, sem lágrimas, sem sofrimento algum. Não é tudo isso que a gente mais deseja na vida? Era exatamente isso o que o homem tinha. Vivia uma vida longa, feliz, próspera, deleitando-se nos prazeres que o próprio Deus colocou para ele. Mas não somente isso. No capítulo 3, no versículo 8, diz que Deus via até o homem, falava com o homem, tinha, vamos dizer assim, um relacionamento profundo com esse homem. Então, imagina comigo aqui, esse ser humano, ele é feliz em todos os sentidos, ele tem tudo o que ele quer, ele tem felicidade, ele tem alegria, e mais detalhe, não é a alegria que a gente entende hoje, mas é a alegria plena, é a felicidade plena, é os desejos do seu coração não corrompido, mas puro ali. Tudo o que ele quer, ele tem, mas acima de tudo isso, ele tem a presença de Deus ali. Deus habita com esse homem. O homem desfruta de uma vida boa, de uma vida deleitosa, de uma vida prazerosa. Ele desfruta da presença plena do seu Criador com ele. O homem tem tudo o que nós desejamos. Com certeza,
Todos aqui querem ter a presença de Deus mais plena, ter uma vida longe de problemas, longe de dificuldades, longe de dores, de angústias, de lágrimas. Digo para vocês, o ser humano tinha isso. Tudo isso nós tínhamos. Agora preste atenção, que parece que é só o ser humano que consegue destruir o que ele próprio tem, né? Olha o que vai acontecer. Mais uma vez, ele tem tudo isso. Deus então dá uma ordem a ele. É o que a gente leu nos versículos 16 e 17. Deus dá uma ordem a esse homem que tem tudo o que ele quer ali. Tudo o que ele quer. Ele é feliz, plenamente feliz. Ele tem Deus na vida dele de uma forma plena. Ele tem alegria indizível. Deus então dá uma ordem a esse homem. E essa ordem, ela traz vida para ele. Olha o versículo 16. Então, o Senhor Deus ordenou ao homem, pode comer livremente de toda e qualquer árvore do jardim. Eu quero que você preste atenção, porque isso aqui vai se desenvolvendo ao longo da Bíblia, até chegar no livro de Apocalipse, até chegar na segunda vinda de Jesus. Essa ordem de Deus aqui a gente pode entender de duas formas. A primeira, como eu disse, é que é uma ordem que traz vida para o próprio homem. Deus diz ao homem, coma livremente de toda árvore, toda e qualquer árvore que tem nesse jardim. Em outras palavras, viva, desfrute desse jardim, desfrute do que você tem. A ordem de Deus para esse homem é para que ele viva. Desfrute daquilo que ele tem, do deleite que é a vida. Desfrute dessa vida prazerosa que você tem. Essa é a ordem de Deus. É para que esse homem, que mais uma vez tem tudo, continue vivendo. A ordem de Deus é essa. Coma de toda e qualquer árvore. Continue vivendo. Eu quero que você preste atenção que esse mandamento aqui, por exemplo, ele vai se repetindo ao longo da Bíblia. Leia comigo aí, Levítico 18:5. Deixa marcado aí, vem comigo para Levítico 18:5. Diz assim, Levítico, capítulo 18, versículo 5. Guardareis os mandamentos e estatutos e normas pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles, eu sou o Senhor. Deuteronômio, capítulo 30, né, versículos de 15 a 16, que é o mais famoso que a gente conhece, né, esse que põe diante de vocês a morte e a vida, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. E se segue ao longo da Bíblia esse mandamento. O que eu quero que você entenda? O mandamento primário do homem, o mandamento primário de Deus para um homem era: coma de toda a árvore do jardim, para que você viva, desfrute disso. O mandamento de Deus, portanto, ele traz essa vida para um homem. O homem deveria obedecê-lo. Em contrapartida, a desobediência desse mandamento traz a morte. É isso que a gente leu. Levítico capítulo 18, versículo 5. É isso que você encontra em Deuteronômio 30, versículo 15. Preste atenção no paralelo. Se você obedecer, vida. Se você desobedecer, morte. Essa mesma ordem do Éden que ela vai se desenvolvendo ao longo da história. Obediência, vida, desobediência, morte. O propósito, portanto, desse mandamento de Deus, dos mandamentos, da aliança, dos desígnios, dos juízos de Deus é vida. É o desfrute da vida.
mais uma vez, da vida que o homem tinha no Éden. Era aquela vida que Deus queria para o homem. Mais uma vez, sem problemas, sem dificuldades, sem ruínas, sem decepção, sem pecado. Os mandamentos, portanto, são para a vida. No entanto, o que o homem faz? Volta lá para Gênesis. Ele desobedece. Olha o versículo 17. Preste atenção, que o versículo 16 diz assim: então o Senhor Deus ordenou. Versículo 17. Mas não coma, ou não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, você vai morrer. Preste atenção que isso aqui é um mandamento. O mandamento aqui não é para que o homem morra, é para que ele viva. O mandamento de Deus para o ser humano é que ele viva e não morra. E aqui a gente começa a entender o mal que a gente fez a Deus. A gravidade da nossa ofensa a Deus. O legal, né, que a gente pensa que a gente é bom, né? Eu não roubo, eu não mato, né? Eu não trago minha esposa, eu ajudo o necessitado, eu visito, sei lá, orfanato, talvez presídios, né? Eu dou esmola, eu vivo corretamente, segundo o padrão da sociedade. Portanto, eu tenho um crédito com Deus, né? Eu já ouvi de forma absurda a gente falando isso, né? Só que não, meus irmãos. A prova cabal, completa, inconteste do nosso mal diante do nosso Criador é porque a gente morre. O propósito de Deus para a gente não é que a gente morresse. A gente morre. A morte é uma espécie de demonstração da nossa maldade. Nós morremos. A prova desse mal diante do nosso Criador é a nossa própria morte. Deus não nos criou para morrer. Fomos nós que dissemos para o nosso Criador: nós não queremos a vida que o Senhor quer, nós queremos a morte. Nós escolhemos morrer. Preste atenção nesse mal que a gente fez. O mandamento de Deus é para a vida e nós escolhemos a morte. Nós escolhemos a morte. E é exatamente o que vai acontecer ao longo da história bíblica, né? Por exemplo, capítulo 4 de Gênesis, você tem Caim e mata Abel. Ainda no capítulo 4, você tem uma morte aqui banal, né? O Lameque, ele mata duas pessoas, né? Ele mata um homem por ferir ele e um rapaz por pisá-lo. Está aí no versículo 23 do capítulo 4. E vai continuando ao longo da história bíblica, ao longo da história da humanidade. Isso vai, vamos dizer assim, se desenvolvendo mais e mais. Esse império que Paulo chama, né, esse império da morte, ele vai desenvolvendo. O homem morre. Nós trazemos, o homem trouxe para si mesmo a dificuldade da vida. Preste atenção que não é somente um homem que morre. A criação vai ser afetada também. Se você prestar atenção na leitura de Gênesis 1, Gênesis 2, você tem animais selvagens, não tem? Você tem algum animal selvagem aqui matando o outro para se alimentar? Não. Você não tem esse instinto assassino nos animais. Eles são a semelhança, por exemplo, de Isaías 11, no qual aquela profecia para o futuro, né, que diz que um cordeiro vai comer junto com um leão, um menino vai tocar numa serpente, mas ela não vai feri-lo. A criação aqui, ela não tem esse instinto assassino ainda. Os animais selvagens não têm esse instinto assassino aqui. Isso é depois da queda. Isso é depois da desobediência do homem. A criação também vai ser afetada. Ela também vai murchar, ela vai morrer, assim como o homem. A existência do homem, a vida do homem, ela vai diminuindo
Gênesis capítulo 5 descreve a genealogia humana. Você vai ver que de 900 anos, o homem vai para 500. E por fim, lá no Salmo 90, diz que a vida do homem é 70, quando chegar aos 80, no máximo é canseira. Ela vai diminuindo, ela vai caindo mais e mais. A morte, ela vai, vamos dizer assim, imperando, ela vai tirando mais ainda o vigor da existência. O homem vai morrendo aos poucos, é uma morte lenta. Fruto, como eu disse, dessa desobediência do homem. O homem vai morrendo, a criação vai morrendo, a sua vida vai se tornando curta como um vento, como um sopro. Mas não somente isso. O homem também, ele morre espiritualmente. Como diz, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1. O homem é uma espécie de zumbi. Um zumbi. Ele está morto, mas ao mesmo tempo está vivo. Está vivo e ao mesmo tempo está morto. Porque ele não ouve, ele não enxerga, ele não é sensível à voz do seu Criador. Ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. A morte, então, vai tirando esse homem tudo o que ele tinha no Éden. Preste atenção mais uma vez. Ele tinha tudo. Paz, prosperidade, felicidade. Tinha a presença de Deus ali de forma plena. Deus, então, dá essa ordem. Desfrute daquilo que você tem. E o homem simplesmente se volta para o seu Criador e diz, não. A ordem do Criador para o ser humano é de vida. E o homem escolhe a morte. Ele escolhe comer do fruto proibido e morre. Preste atenção, o homem está perdido aqui. Não há redenção para ele. Não há salvação para ele. Ele morre. A prova desse mal, desse crime contra o seu Criador é a sua própria morte. É por isso que esse homem precisa de um Redentor. É por isso que esse homem, que tinha tudo, tinha vida, ele precisa de alguém que o substitua, de alguém que o salve. E aí onde entra o nosso Redentor. É aí onde entra Jesus. Jesus, ele cumpre a ordem primária de Deus. Vida. Cumpra os meus mandamentos e você viverá. Foi isso que Jesus fez. Ele cumpre os mandamentos de Deus de forma plena e nos traz vida. Nos traz aquela vida que tínhamos no Éden. Ele traz a paz, aquela mesma paz que tínhamos no Éden. Nos traz a felicidade, aquela felicidade que tínhamos no Éden. Muito embora a gente viva ainda nesse mundo, mas a gente pode desfrutar da verdadeira paz. Não é a paz que o mundo entende como paz. É a paz de um Deus que não está mais irado contra nós. É a alegria, mesmo diante da tribulação, mesmo diante do sofrimento. Você levanta os olhos aos céus e diz, Senhor, estou aqui na tua presença. Seja pela vida, seja pela morte, te glorificarei. Como diz, por exemplo, Filipenses 1, quando Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Mesmo diante do sofrimento, esse homem agora, que o seu Redentor veio, que morreu por ele, que tem a presença do Espírito na vida dele, mesmo diante desse sofrimento, dessa vida penosa, ele pode olhar para Deus e dizer, sou feliz. Sou feliz não por aquilo que eu tenho nessa terra, mas sou feliz porque eu tenho Deus na vida. Deus restaura isso nesse homem. Mesmo a morte roubando ele. E, como diziam os puritanos, né, do século XVII, a morte agora é uma amiga e não mais uma inimiga.
O que a gente pode aprender com isso? Em resumo. O que a gente pode entender? Tínhamos tudo, perdemos tudo, e agora temos tudo de novo. Temos Cristo em nossa vida. Nossa paz foi restaurada, nossa vida foi restaurada. Só que essa vida e essa paz não é para esse mundo, não é para essa, vamos dizer assim, para esse plano, né? Mas ela é futura. A gente desfruta hoje, vamos dizer assim, resquícios do que será a nossa vida futura. Imagina um crente que mesmo diante do sofrimento dele, ele consegue ter paz. Imagina um crente que mesmo diante da morte, ele consegue se alegrar. Cito exemplos aqui da própria história da igreja, meus irmãos. Crentes que diante do seu martírio ali, diante da sua dificuldade, diante do seu sofrimento, diante da sua execução, conseguia cantar e louvar a Deus. Mesmo morrendo ali, diante dos seus familiares, ele conseguia ter paz, conseguia ter alegria, que é trazida exatamente pelo próprio Espírito de Deus que habita agora nesse homem. O que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, como a morte veio para esse homem que desobedeceu a Deus, que não seguiu aquilo que Deus quis, o mandamento que era para a vida. A vida desse homem agora, como essa morte vai sugando ele aos poucos, a vida desse homem agora praticamente não tem mais sentido. E não é basicamente isso. Aparentemente, parece que a vida não tem sentido. Aparentemente. Vou dar um exemplo. Você faz planos uma vida toda. Tá lá, constrói sua casa, um exemplo. E aí, quando você está ali, construiu tudo, deu tudo certo, vem um vendaval e, puf, destrói tudo. Você compra seu carro, passa a vida inteira ali trabalhando para ter seu carro. No dia que você tem, bate o carro. Você planeja passar numa faculdade, você passa, na hora que você vai receber o diploma, alguém morre, talvez você. Aquela alegria que você tem, ela é roubada. A morte, ela passa a tirar esse sentido da vida, aparentemente. Em segundo lugar, como o homem parece que não tem mais esse sentido para nada, porque tudo é curto, tudo se passa, tudo se destrói. Como ele não tem mais sentido, ele vai buscar algum propósito na vida, porque tudo passa, tudo é curto. E aí ele vai para a farra, tentar achar alguma alegria. Ele parte, talvez aqui para a ganância, o dinheiro. Ele parte para práticas sexuais, tentando achar prazer naquilo, como disse, por exemplo, o autor de Eclesiastes. E, no fim, tudo é vaidade, tudo é canseira, tudo é correr atrás do vento. É como se a vida, aparentemente, não tivesse sentido algum. Em outras palavras, esse homem está em desespero. A morte tirou tudo isso dele. Esvaziou seu coração. E mais uma vez, é aqui onde entra o nosso Criador. É aqui onde entra o nosso Redentor. Porque essa vida aparentemente sem sentido, aparentemente sem propósito, ela é restaurada em Cristo. Jesus então vai para a cruz. Ele morre, traz vida para esse homem agora. Perdido, desesperado. Ele preenche o vazio do coração desse homem. Vazio e desesperado. E restaura esse homem para esse relacionamento que foi perdido no Éden. A vida desse homem agora passa a fazer sentido.
Repito, a morte para ele não é mais uma inimiga. A morte para ele agora é bendita. Porque a partir daí, essa morte, ela não desespera mais, ela coloca, essa própria morte coloca esse homem agora perdido, que foi restaurado na cruz, nos braços do seu Criador. A vida agora passa a fazer sentido. Por quê? Porque ele tem a presença de Deus na vida dele. Ele passa a entender que o propósito da vida dele não é viver para si mesmo, não é viver segundo aquilo que ele planejou, mas é viver para a glória de Deus. A vida dele passa a fazer sentido a partir daí. Um homem que um dia esteve perdido, um homem que um dia esteve com a vida praticamente sem sentido, hoje ela faz todo sentido, porque ele tem Deus na vida dele. O coração dele é preenchido agora. O vazio que ele tinha não tem mais. A felicidade que ele buscava nos prazeres do mundo, ele já encontrou, porque é o seu próprio Criador aqui. E eu encerro aqui com a citação de Agostinho, né? É um dos teólogos que eu mais gosto, né? Que diz o seguinte, que Deus, Ele nos criou para Ele. Para Ele. A criação de Deus tem como propósito Ele mesmo, glorificar a Ele mesmo, alvo Ele mesmo. Deus nos criou para Ele, para que o nosso coração só tivesse preenchido com paz, com alegria, com a verdadeira vida nele. Enquanto o nosso coração não encontra paz e alegria nele, no nosso Criador, jamais teremos sossego algum. Somos essa flecha mirada para um alvo. E esse alvo é o nosso Redentor. Repito, a morte não é mais para o cristão algo ruim. Pelo contrário, ela é, como diz os puritanos, bendita, porque nos coloca nos braços do nosso Criador. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça e oremos. Senhor, louvamos a Ti, porque o Senhor é gracioso. O que a gente pode dizer a Ti? Desobedecemos a Ti, fizemos aquilo que o Senhor não queria que fizéssemos, morremos. Teu propósito para conosco era a vida. Teu propósito, tua ordenança para conosco é para que a gente vivesse, desfrutasse do melhor do jardim, do melhor da tua presença. E desobedecemos a Ti. Quebramos esse mandamento. Quem somos nós, Senhor? Sem tua presença, sem tua graça. Porque mesmo desobedecendo a Ti, mesmo morrendo, trazendo todo esse mal que nós vivemos hoje, o Senhor envia seu Filho para tomar a nossa morte, tomar o nosso mal e na cruz apagar a dívida que nos era contrária na tua lei. O Senhor pagou, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para pagar nosso mal. E é exatamente pelos méritos dele, pelos méritos do sangue do teu Filho amado, derramado lá naquela cruz, pelo sofrimento da paixão dele por nós, é que nós oramos. Nós oramos e pedimos a Ti, olha para nós, não segundo o que merecemos, não segundo o nosso mal, não segundo a nossa pecaminosidade, não segundo a nossa incredulidade, mas segundo o Teu Filho. Olha para nós e vê Teu Filho, e vê nosso Redentor. Nos enche do Teu Santo Espírito, para que vivamos plenamente na Tua presença. Vivamos no Teu deleite,
vivamos a alegria que o Senhor quer para nós, a felicidade que o Senhor quer para nós, a vida que o Senhor quer para nós. Enche-nos do teu Espírito, enche o nosso coração, para que possamos te amar. Nossa vida é sua, Senhor. Recebe nossas orações, recebe nossa vida diante de ti. Nos despede em paz para os nossos lares. Nos abençoa, nos dá uma semana cheia da tua presença. Na tua presença, na tua palavra, é que nos colocamos. Nos abençoe e nos guarde. Em nome e por amor de Jesus, nós te oramos. Amém.